Pessoal, para vocês que terminaram de se formar agora e estão buscando o processo de trainee, eu gostaria de contar a minha experiência que eu tive durante essa caminhada, participando dos processos seletivos em busca de uma vaga em uma grande empresa. Eu me formei em julho de 2021 em Engenharia Elétrica pela Centro Universitário Uninassal. E daí quando eu me formei, eu fui buscar realmente participar dos processos. Eu já conhecia mais ou menos, já ouvia falar um pouco. Eu segui a página da Seja Trainee, que é uma consultoria mais forte desse ramo. E eu acompanhava mais ou menos, mas não sabia assim a fundo o que acontecia. E daí, quando eu terminei a faculdade, eu conheci, né, os processos que as empresas fazem para contratar, né, essas pessoas recém-formadas, na sua grande maioria de 2 anos até 3 anos de formado. E eu comecei a participar, acompanhar as lives da Seja, os conteúdos da Seja. E já no final do ano de 2021 eu ingressei também na consultoria que eles fazem. Eles formam turmas e aí faz uma espécie ali de preparatório para esses processos. Eu tive a sorte aí de chegar a ser finalista, né, dos processos mais queridos pela maioria das pessoas, que é o processo da Vale, que é um processo voltado justamente para engenheiros. Eu fui finalista, se eu não me engano, na época, acho que foram 40 mil inscritos, alguma coisa assim. Consegui chegar à final, né? Primeiramente você faz ali uma provazinha teórica de lógica e fit cultural, depois você faz uma dinâmica em grupo, né? Depois você faz uma entrevista com a consultora da própria CIA de Talentos, na época era CIA de Talentos, e depois você vai para a final lá. Isso foi em janeiro de 2023 que eu fui para a final. E na final, se eu não me engano, são 5 pessoas ali. Na época era uma vaga para Minas e quem passou foi uma mulher lá que, se eu não me engano, era lá de Minas também. Também fui para a final de outras. Eu fui para a final também em janeiro da Atlas Schindler, que era uma empresa suíça, né, de fábrica de elevadores e escadas rolantes, né? Essa final era para acontecer presencial, inclusive, lá em Londrina, Paraná, mas foi bem na época que voltou os casos de Covid, aí teve que ser online, né? Foi uma experiência diferente, porque no final você não tinha uma entrevista, você tinha que fazer um trabalho em grupo. Foi, se não me engano, um sábado e um domingo, né, para você fazer um case lá e apresentar para a diretoria lá de um projeto, né, usando elevador. Mas assim, na final, as primeiras finais que eu fui foram essas duas, né? Isso diz mais ou menos eu acho que eu perdi a conta de quantas inscrições, né? Basicamente ali no início você tem que estudar para os testes iniciais, estuda muita lógica, alguns processos pedem inglês, né? Então sempre quando tinha prova de inglês eu sempre estudava um pouco, né? Não todos, né, pedem inglês, mas grande parte pede. Inclusive esse da Atlas Schindler tinha uma prova de inglês para fazer antes, né, até chegar na final. E eu também usava o Trello, né, justamente para organizar nessa questão de inscrição, dinâmica, final,
aguardando resposta, né? Tinha vários quadros lá que eu organizava no Trello, né? Justamente, né, para, no caso eu que fazia muitos processos, me candidatava a muitos processos, ter ali um controle ali dos processos que eu estava ali na fase de ir para um final, né? Ou que eu tinha que fazer o teste ainda, né? Então, justamente quando eu tinha que fazer o teste, eu não fazia no aleatório, eu sempre dava uma pesquisada antes, né? Sempre dei uma pesquisada. Às vezes você recebe um link, né, da plataforma que é para fazer o teste, né? Por exemplo, Mindset. Então você pode dar uma pesquisada como é o teste da Mindset, né, para você ter mais ou menos a base ali dos testes, porque se fizer de qualquer forma, provavelmente dificilmente já vai passar desses testes, né? Então ali eu, né, não passei na Vale, não passei na Atlas Chintas, isso em janeiro de 2023, né? Eu lembro que da Vale eu ainda fui selecionado para uma segunda entrevista, né? Os outros receberam feedback positivo, né? Quem não passou, né, recebeu negativo, e eu fiquei tipo num banco de dados lá, um cadastro de reserva, alguma coisa assim, e fiz uma segunda entrevista, né? Essa para uma vaga, se não me engano, no Rio de Janeiro, que era a segunda opção, né? Tinha duas opções ali, eu botei, se não me engano, Porto para o Rio de Janeiro, né? E esses, né, trainees que eu fui para a final já eram trainees de alto nível, né? Salários ali acima de R$ 8.000, mas ali eu não passei. Eu lembro que desempenho também nas entrevistas também. Na primeira entrevista eu fui muito empolgado, né? Eu lembro que eu nem respirava, falei, né? Algumas coisas ali eles acharam interessante, por isso eu fui para uma segunda entrevista, mas na segunda entrevista eu fiquei ali pensando, né, que tinha falado muito, e ali eu realmente fiquei muito preocupado sobre essa questão, acabei falando pouco, bem pouquinho, interagindo pouco, e acabou não dando certo, infelizmente. E aí eu lembro que eu me dediquei bastante, né, nessa época, saí do emprego só para estudar para isso, participei da consultoria da Seja Trainee, inclusive fui um dos embaixadores, né, sempre lá no final eles têm um ranking lá de quem é mais engajado, se não me engano eu fiquei em segundo, e dos bônus, né, pelo esse engajamento seria ser o embaixador para ajudar a turma seguinte. Foi inclusive um projeto piloto deles, né? Eu fiz a parte dos primeiros, né? A primeira turma de embaixadores, né? Que tinham essa premissa, né, de ajudar a turma seguinte. Então daí eu fui em março, né? Em abril eu comecei a trabalhar, voltei a trabalhar, né? E deixei de lado, né, a questão do trainees, mas sempre me candidatando, sempre olhando vagas no LinkedIn, sempre acompanhando o trainee da Seja. E o tempo foi passando até, se eu não me engano, acho que setembro aí, por aí, eu me inscrevia, alguns eu nem chegava a fazer os testes, não eram coisas que eu me interessava. E por aí em setembro, acho que agosto, eu passei num dos testes, né, lá da empresa chamada Albioma, é uma empresa francesa de energia, biomassa, energia solar, geotérmica. Eu passei, fui para a dinâmica, né? E nessa dinâmica se eu não me engano, eu não passei da dinâmica, isso. Foi a única empresa que eu não passei da dinâmica, eu acredito que pela questão do inglês, né? Foi perguntado em inglês, né? Teria que ter inglês avançado, não era meu caso. Inclusive na própria apresentação pessoal que você fazia, né?
para a consultora da CELP, se não me engano, CELP, você tinha que falar seu nível de inglês. Mas foi uma dinâmica razoável, a mesma coisa, né? Você tem que desenvolver um projeto ali com outras pessoas, você conhece ali na hora, né? Mas tranquilo, você desenvolve um case ali sobre o negócio da empresa, né? Claro que antes você dá uma estudada sobre o negócio, as outras empresas também, quando eu cheguei na final também estudei muito, principalmente a Vale, estudei muito a Vale. Também outra empresa que eu também passei na época anteriormente, eu acabei esquecendo, foi a Supermix, né, Cimentos, que é uma fábrica, ela fabrica concreto, né, para obras, né? Mas é uma empresa voltada mais para engenharia civil. Eu escrevi ali muito ali no aleatório, né? Escrevendo em vários processos, eu escrevi nessa, né? Passei lá na prova de lógica, tinha uma prova de português também. Fui para uma dinâmica, eu lembro que foi uma dinâmica assim diferente. Se eu não me engano, você tinha que apresentar você não tinha um trabalho em grupo que você tinha que fazer com as pessoas. Você tinha que apresentar um objeto seu, alguma coisa, né? Por exemplo, um artesanato, uma coisa que você fez, né? E eu fui lá, apresentei um projeto, uma máscara que eu tinha feito para combater o coronavírus, né? Eu mostrei essa máscara aqui, esse é um projeto meu que eu fiz e tal. E eu passei para a final, né? Mas foi logo ali quando eu comecei a trabalhar, né? Foi nos primeiros dias que eu tinha começado a trabalhar, então não era uma empresa que eu queria tanto, então aí eu já deixei de lado, né? Não quis continuar no processo, né? Já tinha conseguido um emprego, né? Para, né, ficar nesse... E é um processo também que demorava muito as respostas, né? Você ficava ali 2 meses ali esperando o resultado, né? E faltando ali, eu lembro que faltava 2, mandaram e-mail numa sexta, né? Por exemplo, a dinâmica já era numa terça-feira, né? Sem tempo ali para a pessoa se preparar, então não me interessou muito. Esse na dinâmica você se apresentava, né? Se eu não me engano, você se apresentava e você falava desse objeto, né, que você tinha ou você tinha construído, tal. Ali você dava ali suas qualidades, né? Você dava ali o que você tinha a oferecer para a empresa, né? Que basicamente é as outras, né? E daí Albioma depois, esse da Albioma também já era, se eu não me engano, era salário 6.000, né? 6.000, só que eram bem poucas vagas, né? Se eu não me engano, eu acho que eram 2 vagas só, né? Achei bem complicado, né? Era uma vaga no Goiás e uma em São Paulo, né? Uma cidade de São Paulo lá no interior que tinha uma fábrica lá, uma usina. E logo em seguida eu consegui passar, né? Foi uma surpresa para mim no trainee da Saint-Gobain, né? Esse foi praticamente uma surpresa muito grande, né? Até porque foi na plataforma da Matchbox, né? Foi o primeiro trainee que eu passei na plataforma da Matchbox, né? Tentei vários processos na Matchbox, nunca evoluí, né? E por incrível que pareça, eu evoluí nesse processo sem fazer, né?
só reaproveitando os resultados, né? Eu já na Matchbox você pode, né? Como ela usou o teste da Mindset, você pode reaproveitar, né? Eu já tinha feito ali, já fazia os testes em várias plataformas. Se eu não me engano, esse da Albioma também eu não fiz o teste, né? Eles ficavam mandando e-mail ali, você não fez o teste e tal. E depois mandava porque eu fui aprovado, na verdade porque eu já tinha feito o teste já para outras vagas, né? E eu lembro que esse da Sangloban estava numa viagem, né? Porque eu tinha feito um curso da ABB, né? Uma empresa renomada em Sorocaba, de automação, CLP. Recebi um convite, né? Para visitar a fábrica em Sorocaba, né? E essa era uma das empresas que eu, né, na minha lista lá, eu tenho uma lista, eu fiz uma lista inclusive das empresas que eu queria entrar, e essa era uma das empresas número 1 que estava na minha lista. E fui lá em Sorocaba, né, em setembro, fui de ônibus inclusive, 2 dias lá de viagem, de Teresina para São Paulo. E eu lembro que estava nesse início lá dessa viagem, eu fui, vou só reaproveitar o teste, né? E quando eu estava lá, né, eu recebi um e-mail, né, olha, você, né, passou, né, passou para a dinâmica, né? E essa foi uma surpresa muito grande, porque você já passando para a dinâmica nesse processo, né, principalmente do Matchbox, usando a Mindset, você já é uma vitória muito grande. Se eu não me engano, a dinâmica ele falou, eu não lembro se foi 18 mil inscritos, né? Eu lembro que ele falou, né? Mas foi mais ou menos aí nessa casa aí, dessa quantidade de inscritos, né? E a dinâmica, né, da Sangloban, ela foi uma dinâmica muito boa, foi tranquilo, você se apresenta ali acho que em 1 minuto, se eu não me engano, já faz um tempinho, foi 1 minuto, muito rápido ali, você depois você faz uma atividade em grupo ali, usando os negócios da empresa, né? Tem lá uma apresentação que a gente fez, isso foi durante uma manhã, né? Eu não me lembro agora, né, qual que é a atividade, exatamente como foi, né? Mas eu lembro que eu passei, né, desse processo para da dinâmica. Já foi um avanço muito grande passar da dinâmica. Só que no caso da Sangloban, né, você depois da dinâmica, você tinha uma entrevista em inglês, né? E realmente o inglês para mim foi um problema, né? Não assim, o inglês falado, né? Você conversar ali. Na entrevista, inclusive por uma assessoria específica, né, de linguagens, então é uma coisa bem rigorosa, né? Não é uma coisa bem simples. Eu acho que até fui ali num nível razoável, né? Nas respostas, né? Consegui entender, consegui falar mais ou menos ali, mas, né, pela questão do nível, né, de exigência, acabei não passando nesse processo, né? Aí eu já ia para o painel, já ia para uma final, já era a empresa que eu queria. O salário, se não me engano, era 7 mil, já estava na casa dos 7 mil reais, e fiquei no caminho nesse processo. E aí já fiquei bem preocupado porque, né, já estava acabando ali aqueles 2 anos, né, de formado, que é o que a maioria das empresas, algumas vai ali para 3 anos, mas geralmente são só 2 anos de formado, então já estava acabando esse tempo para mim. E eu descobri lá no LinkedIn, né, sempre acompanhei muito essa parte, né, depois que me formei, as vagas de engenharia.
Tem um programa de bolsas, né, do IEL com a Federação das Indústrias, né, de São Paulo, tem de Santa Catarina, do Paraná, que é o projeto, se eu não me engano, deixa eu me lembrar, me fugiu o nome aqui, é o programa de bolsa que eu não estou lembrando agora no momento, que é deixa eu ver aqui, é um programa de bolsas que concede bolsas ali, que as empresas emitem um projeto e você tem que fazer um projeto ali baseado naquela linha de pesquisa que a empresa já emite, né? Por exemplo, o projeto que eu passei foi um projeto que você tinha que fazer a otimização de motores em máquinas de lavar. Foi um projeto da WEG. Esse projeto eu teria que atuar em Jaguará do Sul, Santa Catarina. Eu fui aprovado nesse projeto. Era uma bolsa de R$ 4.500, né? Razoavelmente, né? Você dava ali 7 meses a duração da bolsa e no final você poderia ali ser contratado pela empresa, né? A WEG é uma empresa gigantesca, uma multinacional, era uma das empresas que eu queria e ali eu conversei com algumas pessoas que já passaram pelo programa, né, no LinkedIn. Eles disseram, não, normalmente praticamente todos, né, que fazem esse programa de bolsas, eles ficam na empresa, né? Então eu lembro que tinha muita vaga para a WEG, para a Bosch também tinha muita vaga, né? E é um projeto bom, né? Agora me fugiu o nome do projeto, mas eu vou pesquisar, eu coloco uma descrição, talvez eu vou pesquisar bem, eu não estou lembrado, programa FAPESC de São Paulo, programa Inova, isso, Inova Talentos, esse é o nome do programa, Inova Talentos, né? Quem quiser é só pesquisar aí no LinkedIn, tem muitas vagas, né, de bolsas, que você pode ficar ali nas empresas e o processo é um processo menos burocrático, né? Você consegue entrar nas grandes empresas, né? Tinha da Embraer, tinha de grandes indústrias, né? De químicas, WEG, Whirlpool, Suzano, tem da própria Vale, né? Você consegue entrar nessas empresas através desses processos, dessas bolsas, que são processos menos burocráticos, né? Você participar de um processo de trainee lá que dura 6, 7 meses ali de seleção, né? Você pode ali, é um caminho, né? Eu fui aprovado e tinha acertado já algumas coisas, né? Viagem, só que eu já estava participando do processo da Eletrobras, né? Um processo para vagas técnicas, que a empresa abriu pós-privatização ali no meio do ano de 2023. E o processo foi um processo bem longo, teve exame físico lá em julho de 2023, depois as vagas foram canceladas, depois foram reabertas no final do ano. Fiz uma entrevista com o gestor da Eletrobras e em janeiro, né, justamente no dia que eu ia viajar, né, para assumir essa bolsa na WEG, eu recebi o comunicado que eu tinha sido aprovado no processo da Eletrobras, né? Por algumas questões, né, eu acabei optando pelo processo da Eletrobras, né?
né, por você ter uma projeção também muito grande. A Eletrobras também é a maior empresa de energia elétrica da América Latina. E ali eu já chegaria como contratado, né? Tem muitos benefícios muito bons e, como vocês sabem também, ela é uma empresa que tem uma parte do governo, então tem essa questão, talvez uma maior estabilidade. E é uma empresa que eu já comecei a trabalhar e vejo que é uma empresa muito boa. Você tem ali uma oportunidade de aprendizado enorme, 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 enorme. É um mundo, né, gigantesco, é porque eu estou numa subestação. Né, para quem vai para uma usina hidrelétrica é gigantesco, é fenomenal essa oportunidade. E é isso, o que eu tinha para contar, né, dos processos de TI, é que você tem que ter organização, primeiramente, né, e não se prender só ao TI, né, a esses processos de recém-formados, né, você pode se abrir a outras oportunidades, como eu falei, essas do final, né, do Inova Talentos, né, são pessoas realmente, né, uma equipe muito boa que eu tive contato com pessoas lá de Santa Catarina, né, e é um projeto bem robusto, né, você tem ali intermediado pela Federação das Indústrias, né, de Santa Catarina, no meu caso, então já é uma coisa assim, para você ver que é uma coisa bem séria já, e acredito que você, né, você ficando lá um ano, né, o que eles vão investir em você, né, o objetivo não é que você vá sair da empresa, é que você fique lá. E também essas oportunidades que eu tive na Eletrobras, né, depois que eu entrei eu vi que realmente foi uma oportunidade assim, muito boa, que pouquíssimas pessoas têm, né? Pouquíssimas pessoas têm, não é como eu estava achando que era muita gente, né? Se eu não me engano, só 3 pessoas, né? Comigo 4, né? Para esse local de trabalho que eu estava, foram chamados, né? Eu entrei por último, né? Já em fevereiro desse ano, 2024, e os outros já entraram já no final do ano passado. Então são oportunidades muito boas, né? Tenho assim em mente muita organização, né? E principalmente nos testes iniciais ali, que é onde elimina a maior quantidade de gente, né? De pessoas, e foi onde eu fui mais eliminado, né? É você estudar muito, né? Muita lógica, inglês e pesquisar as plataformas, né? O mais importante, né? Não abrir o teste de qualquer jeito e fazer, né? Por exemplo, da Seja tem o da Seja de Talentos, é um processo gamificado, alguns processos gamificados, então você vai lá na Play Store e baixa alguns jogos, eu fiz isso, de raciocínio lógico, você começa a praticar o raciocínio lógico ali durante algum tempo antes de você fazer o teste, você dá uma pesquisada no YouTube, às vezes no YouTube também já tem alguém fazendo o teste, então você basicamente vai ter uma ideia do que é o teste, né? Você já vai estar ali ambientado ali como é o teste, porque é muito complicado você chegar aí e fazer o teste de uma vez. E teve até outra experiência também, né? Junto dessa, que eu esqueci de falar também, né? Junto da aprovação na VEG e participando do processo da Eletrobras, eu também participei da Acciona, né? Foi um processo que também eu fiquei assim, extremamente feliz, né, por ter avançado de fase, né? Acho que foi em dezembro, se não me engano, né? A consultora da Cetrans entrou em contato, né? Que eu tinha, né, sido aprovado, né? Eu recebi um e-mail, né, que eu tinha sido aprovado, né, no teste teve uma sequência de testes da Acciona, né,
também pela Ciência de Talentos, lógica, inglês, um processo, vários testes ali bem do nível bem elevado, e eu consegui passar, né, nesses testes, né? Inclusive usando essa técnica, né, de dar uma pesquisada na plataforma primeiro, né? Eu dei uma pesquisada, vi que já tinha alguém respondido mais alguma coisa ali parecida. Aí eu estudava pelos vídeos, né? Lá no dia lá não vai ser 100% igual, né? Mas você já tem uma noção já como é ali, você já vai ter preparado, ambientado já, e conseguir passar no Acciona, né? Eu fiz, né, uma entrevista com a consultora da CIA. Eu fiz uma entrevista, né, com a consultora da CIA de talentos, né? Uma entrevista bem básica ali, né? E consegui passar dessa entrevista. E logo seguinte, eu tinha ali duas entrevistas em inglês. Eu tinha uma entrevista com o RH e uma entrevista com o gestor. Então, na época eu não estava estudando inglês, né? Sempre quando eu tinha essas coisas eu sempre estava estudando. E eu já estava já estava aprovado já na VEG e na Eletrobras. Inclusive na Eletrobras já estava fazendo exames, né, admissionais. Então, para fazer o processo todinho da empresa, né, não ter a certeza que eu vou passar na Acciona, ainda vou ter que estudar muito inglês, né? Provavelmente não vai nem passar nessa entrevista em inglês. Acabei deixando de lado também, para ficar na Eletrobras, né? Na Acciona era salário de 5 mil, mas ali você viajava o mundo, você ficava em São Paulo e você iria viajar nas obras da empresa no mundo, né? Então você já tinha que estar com o inglês já num nível bem fluente, né? Acima de avançado, né? Fluente já, conversação. Então é um nível que eu estou bem abaixo da fluência em inglês, né? Então não prossegui, e realmente fiquei na Enterprise, que é uma empresa realmente que eu queria, né, fazer parte, uma empresa gigantesca, e estou feliz com o resultado que eu tive, né? E também, né, quem puder também acompanhar os conteúdos da Seja, porque são muitos conteúdos relacionados à carreira, e principalmente como se portar, como você se comportar numa dinâmica de grupo, por exemplo, como você se comportar numa entrevista, que aí você não pode ir de qualquer jeito, né? Tanto você tem que estudar muito a empresa, né, para você ir, como você também tem um lado comportamental ali, de você não interromper as pessoas, que você também não pode ficar calado sem falar nada, você tem que se posicionar nas dinâmicas. Realmente ajudou muito, né? E eu nunca tive problema, né, em dinâmica, sempre foi muito tranquilo para mim, né? Nunca fui aquele de falar muito, mas você tem que ser ali estratégico ali no que você fala, né? No que você dá a sua opinião e ajudar o grupo a chegar num consenso. Então, é isso basicamente, né, de 2021. Quando eu ingressei nos processos, até agora, no final, que eu consegui, né, uma vaga já efetiva, né, em uma empresa gigante que eu realmente queria. Não é trainee, mas
Tô feliz, satisfeito com o resultado profissional. E é isso que a gente tem que conseguir, que a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos para é, a gente evoluir na vida e se sentir satisfeito. Obrigado. E se quem puder, né, se inscrever no canal para crescer e curtir, comentar, isso ajuda muito, né, o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Valeu!